esta parte do curso será dedicada à manipulação de planilhas utilizando o Pandas. Mas antes de começar, certifique-se de que tenha baixado os arquivos Excel, cadastro clientes e relatório vendas, e que estas planilhas estejam salvas no mesmo diretório do seu arquivo Jupyter para o correto funcionamento do código. Com tudo isso organizado, o primeiro passo é instalar as bibliotecas pip, install, pandas e OpenPyXL. Neste caso, aparece que já tem as bibliotecas instaladas. Após isso, é necessário importar o pandas. Importe pandas como PD. Ctrl Enter. E este nome PD é o apelido padrão adotado pela comunidade. E uma recomendação essencial: sempre que estiverem trabalhando com alguma biblioteca, consultem a sua documentação, pois eu não irei abordar todos os métodos e, além disso, o Pandas recebe atualizações constantes e pode acontecer que algum método deixe de funcionar no momento em que você estiver assistindo a esta etapa do curso. Dito isso, vamos lá. O primeiro passo depois da importação é ler o arquivo Excel. Sendo assim, irei utilizar o recurso do Jupyter que me permite realizar a divisão por tópico. Nova célula, Markdown, aula 1. Instalação que já foi realizada e inspeção dos dados. Então, o primeiro passo é a leitura do arquivo Excel. Antes dos jogos da velha para ser um subtópico, o arquivo Excel por padrão é atribuído numa variável chamada DF, que é uma abreviação para Data Frame, ou seja, quadro de dados. DF vai receber pd.r, que é um método de leitura. Ao pressionar Tab, é listado todos os métodos. Tem-se leitura de arquivos CSV, Excel, HTML, JSON, que é no formato de API, e SQL, que é banco de dados. Então, nesta parte será dedicada à manipulação de arquivo Excel. Logo, leitura Excel. Quando se está trabalhando com caminho, passa-se antes do caminho para dizer ao Python para ler o que será passado depois como string, pois pode acontecer no caminho do arquivo ter caracteres do próprio Python. Por exemplo, _n, que é uma quebra de linha. Sendo assim, a recomendação é passar o R antes. Relatório vendas.xlsx, que é o caminho do arquivo Excel. Por isso, a importância de deixar o arquivo Excel no mesmo diretório do arquivo Jupyter, pois neste caso é realizado um import relativo, ou seja, o Python ele vai procurar no mesmo diretório algum arquivo contendo esse nome. E logo abaixo, chamar a variável df. E aqui apareceu que não encontrou o arquivo, pois passei com o nome errado. É relatório vendas. Executar novamente é mostrado as informações que contém no arquivo relatório vendas. Este arquivo, por sua vez, ele contém duas abas, sendo a primeira aba, que é a principal, tanto o Pandas como o OpenPyXL sempre vão ler a primeira aba, e caso queira acessar uma aba específica, há um argumento que é o sheet name, em que pode se passar o nome da aba, como também a posição. O valor de 0 corresponde à aba principal, o valor de 1 da segunda aba, que contém somente as informações de produto e categoria. Voltando para a aba principal, diz que este arquivo Excel contém 1000 linhas e 7 colunas. Logo após a leitura do arquivo Excel, é necessário extrair informações, ou seja, entender como é composto os dados desta tabela. Segundo passo, extrair informações. E há métodos prontos para isso. O primeiro é df.read, que aparece por padrão as 5 primeiras informações, ou seja, as 5 primeiras linhas da tabela do arquivo Excel, em que a primeira linha corresponde ao índice 0. Caso queira especificar a quantidade de linhas a serem mostradas, basta passar o valor, mostrando assim somente 2 linhas. Já o método Tail, ele vai mostrar as últimas 5 informações. E, além destes métodos, há o atributo shape, que retorna a quantidade de linhas e colunas. E é possível realizar o desmembramento, quantidade de linhas, vírgula, quantidade de colunas. Print, quantidade de linhas, quantidade de colunas. E outro método importante é o info, df.info,
que vai retornar a quantidade de linhas do arquivo, quantidade de colunas e para cada coluna quantos valores não nulos, ou seja, quantos valores foram preenchidos, como seu respectivo tipo. Observe que as colunas referentes aos IDs de venda, cliente e produto estão todas preenchidas e seus respectivos tipos são strings, ou seja, texto. Já a coluna data e hora possui todas as linhas preenchidas, porém o seu tipo é string. Sendo assim, será necessário converter esse tipo para o padrão data e hora. A quantidade há 985 valores preenchidos, ou seja, há 15 valores faltantes. E seu tipo é float, portanto, é necessário converter para inteiro. A mesma coisa se aplica ao preço unitário e o custo unitário, que é string e é necessário converter para float. Dito isso, há outro método que é o describe, e este método está relacionado com a estatística, que conta a quantidade de linhas não nulas, tem-se também a média, o desvio padrão, o valor mínimo e o valor máximo. Os valores de 25% a 75% se referem aos percentis, conhecidos como quartis, que mostram como os dados estão distribuídos. Portanto, 25%, um quarto, dos dados se encontram até o valor de 2. Já os 50% representam a mediana, ou seja, exatamente metade dos valores vai até 3. E, finalmente, 75% dos dados se encontram até o valor de 4. E outro tópico relacionado à manipulação de planilhas é o fatiamento. No fatiamento, pode-se acessar intervalos específicos. DF até 10 serão mostradas as 10 primeiras linhas, como também posso especificar o começo e o final, começando-se da posição 30, indo até a posição 39, pois o último valor é excluído. Agora, não é possível acessar um índice específico. DF, índice 0, que é o primeiro índice, ou seja, a primeira linha. Aparece a exceção de erro de chave. O outro tópico é acessar colunas específicas. DF, coluna quantidade. Neste caso, não mantém formatação, porém é especificado que esta coluna é a coluna quantidade, contendo 1000 linhas e seu tipo sendo float. E uma coluna é conhecida como série. Para se manter a formatação, é necessário passar no formato de lista, aparecendo a coluna no topo com as informações mais organizadas. Pode-se também passar outras colunas, como preço unitário. No acessar colunas, esqueci mais um jogo da velha, minimizar o tópico referente ao fatiamento e o último tópico de respeito à seleção e localização. Neste caso, há dois métodos, que são o lock e iLock, que serão acessados especificando a linha e coluna. A diferença entre eles é que o lock vai ser pelo nome da coluna, já o iLock será pelo índice. E como vai ser necessário acessar o nome da coluna como também sua respectiva posição, há um outro atributo que é útil, que neste caso é df.columns, que vai retornar os nomes das colunas. Sendo assim, posso utilizar uma list comprehension para iterar. Lista informações vai receber uma list comprehension em que será adicionada a cada posição índice coluna, or índice coluna in enumerate df.columns. Chamar a variável lista informações, associando cada coluna ao seu respectivo ID. O método lock vai ser pelo nome da coluna. df.lock pochete tem-se que formar a linha, vírgula e a coluna. Na linha, por exemplo, eu quero todas as linhas da coluna quantidade. Sendo assim, 2 pontos para pegar todas as linhas. E na coluna, basta especificar o nome quantidade. Para manter a formatação, basta passar como uma lista. Posso também adicionar outras colunas como preço unitário e custo unitário. Preço unitário e custo unitário. E é possível acessar também valores específicos. Por exemplo, quero acessar o primeiro valor da coluna
quantidade. Sendo assim, def.lock 0, que é a primeira linha, coluna quantidade, que vai retornar o valor de 5. Note que não retorna somente o valor de 5. É retornado np.float64 de 5. E recapitulando por que isso acontece, pois como eu disse lá no módulo de NumPy, o Pandas é baseado no NumPy e o np é o apelido que é dado na hora da importação. Importe NumPy com np, pois o NumPy é a base para diversos ecossistemas, inclusive o Pandas. Então, aqui estamos acessando o valor específico, que é da primeira linha, como também podemos atribuir. Neste caso, eu vou dizer que a primeira informação da coluna quantidade vai ter agora o valor de 10. 10.0, pois é float. Executei, mostrar novamente as informações e antes o que era 5, agora passa a ter o valor de 10. Mesma lógica se aplica ao iLock, com a diferença que o iLock ele vai ser pelo índice da coluna. Então, no método lock é necessário especificar os nomes das colunas quantidade, preço unitário e custo unitário. Só que cada nome da coluna é associada a uma posição. Sendo assim, df.iLock eu quero somente as 5 primeiras informações das colunas 4, 5 e 6, que retorna o valor de 10 para a primeira linha da coluna quantidade, pois atribuímos este valor utilizando o método lock. E uma última coisa que acabei me esquecendo. Pode-se mostrar a informação chamando diretamente a variável que é df, como também utilizar a função do Jupyter Display passando a variável df. O resultado é o mesmo, porém vocês irão encontrar mais neste formato, que é chamar diretamente a variável. Espero que tenha gostado e até a próxima.